quinto ano, tudo bem? Nós iremos trabalhar hoje a disciplina Ciências. Lembrando que nós estamos trabalhando o corpo humano. Já vimos sobre o sistema digestório, o sistema respiratório e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o sistema circulatório cardiovascular, ok? Então eu convido a vocês a pegar o livro na página 230. Vamos ver um pouquinho sobre a circulação sanguínea no nosso corpo. Então, quando nós falamos em circulação, nos remete ao coração, não é? O coração, ele é um órgão importantíssimo para o nosso corpo e é o coração que bombeia o sangue para todo o corpo, ok? Então, o coração, ele está relacionado também a sentimentos. Quando nós recebemos grandes emoções, o que acontece? Este órgão que é tão importante, ele bate com mais rapidez. Também está relacionado ao sistema nervoso, mas nós iremos ver isso numa aula seguinte, certo? Então, o coração desempenha funções essenciais à vida. Ele faz parte do sistema cardiovascular, que junto ao sistema digestório e respiratório atua na nutrição do corpo. Vamos agora para a página 232, componentes do sistema cardiovascular. Vamos trabalhar cada um desses sistemas e ver qual a importância dele, qual a importância de cada um, ok? Vamos lá então. As artérias. As artérias são vasos sanguíneos com parede espessas. Elas transportam sangue do coração aos tecidos. Então, este é o papel das artérias. Elas transportam sangue do coração para os tecidos. As veias são vasos sanguíneos com parede mais fina que as das artérias. As veias transportam sangue dos tecidos para o coração. Então, enquanto as artérias transportam sangue do coração para o tecido do corpo, o que acontece com as veias? Elas transportam sangue dos tecidos para o coração, ok? Então, este sangue, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigênio e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, este sangue é bombeado pelas artérias aorta, pela artéria aorta, para diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada interligando todo o corpo. Então, os vasos sanguíneos, quais são os papéis? É interligar todo o corpo. Quando o corpo absorve oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver. Então, essa energia chama-se gás carbônico, gás oxigênio, desculpa. Essa energia é o gás oxigênio que nos faz viver e gera força, certo? Vamos agora ver os capilares. Os capilares são ramificações dos vasos sanguíneos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. Vale lembrar aqui que os capilares, eles possuem tamanhos reduzidos e eles só podem ser vistos através de um aparelho chamado microscópio, certo? Vamos ver agora o sangue. O sangue é um tecido formado por porção líquida, chamada plasma, por células sanguíneas, hemácias, leucócitos e por fragmentos de células que são as plaquetas.
Então, o sangue é chamado de plasma, que é composto por células, hemácias, leucócitos e plaquetas. Vamos ver separadamente cada uma delas. Os leucócitos, para que serve? O leucócito ou glóbulos brancos são células relacionadas às defesas do organismo, agindo contra agentes invasores e toxinas. Então, o leucócito, qual é o papel dele no nosso organismo? Quando o nosso organismo adquire uma bactéria, por exemplo, entra o leucócito, ele aumenta a quantidade de leucócito para, então, combater, ou seja, proteger o nosso organismo desta bactéria. Vamos ver as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação. Então, as plaquetas, elas servem, por exemplo, a gente machucou, né? Machucou alguma parte do corpo. O que acontece? As plaquetas, elas fazem com que o sangramento, por se for um machucado que sangra, as plaquetas, elas interrompem este sangramento, certo? Vamos ver as hemácias. As hemácias, vamos observar que elas são muito importantes para o nosso organismo. As hemácias, ela faz parte aqui, do sangue. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, são as células presentes em maior quantidade no sangue. Elas possuem fragmento vermelho, chamado hemoglobina, que confere a cor vermelha ao sangue. As hemácias são células que transportam gás oxigênio e gás carbônico pelo corpo. Aí vamos explicar essa parte aqui melhor. As hemácias, elas transportam gás carbônico dos pulmões para os tecidos do corpo. Então, as hemácias, elas transportam esse gás oxigênio, que é importante, elas transportam do pulmão, ou seja, dos pulmões, para os tecidos do nosso corpo. E gás oxigênio dos tecidos para os pulmões. Aí se dá o processo de que esse gás ele vai ser eliminado para o ambiente, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o sistema circulatório cardiovascular. E as atividades vocês irão fazer da página 230 a 244, ok? Então, leiam, estudem e fazem as atividades. Esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e fiquem na paz.